Mais um Raciocínios Rápidos. Como lidar com pessoas difíceis? É um tema desafiante do ponto de vista da moral espírita e da moral do Evangelho. As pessoas que comumente a gente chama difíceis são aquelas cuja conduta afeta e alcança as nossas imperfeições, porque nos incomodam e porque a sua atuação acaba nos ferindo, elas acabam alcançando justamente as nossas imperfeições morais, os nossos pontos vulneráveis, uma vez que se alguém me incomoda, se alguém me perturba, a perturbação ou o incômodo é já consequência de uma imperfeição moral que eu carrego. Porque um espírito totalmente perfeito não é tentado nem provado na convivência com o próximo. Jesus experimentou as convivências mais difíceis de pessoas, algumas das quais muito perturbadas, em conflito, mas ele não se afetava e não se perturbava com a presença delas, porque não tinha imperfeição para ser atingido. O espírito que é provado, é testado, é experimentado é o espírito imperfeito que constitui a maioria de nós, ou melhor, todos nós, pelo menos levando em consideração a evolução espiritual do nosso planeta. Então, por isso, somos suscetíveis, somos sujeitos à presença de pessoas que consideradas difíceis, porque são difíceis mesmo, e aquelas pessoas que nós consideramos difíceis na nossa lente, na nossa percepção pessoal, porque o comportamento delas nos atinge de maneira específica, de maneira pessoal, de maneira particular, o que significa dizer que, nesse caso, essa pessoa que nós consideramos difícil não é necessariamente difícil para outra pessoa, porque para outra pessoa o comportamento dela não atinge essa pessoa porque essa pessoa, de repente, não tem as questões que nós temos. Ou então, quando, no caso, esse indivíduo tem um vínculo específico conosco, ela nos incomoda porque desencadeia em nós matrizes e conflitos de outras encarnações. É o caso da tendência à antipatia ou à dificuldade de relacionamento, especialmente no seio familiar, quando tem origem em vivências inamistosas, em conflitos pessoais, em mágoas que ficaram acumuladas no inconsciente em vidas passadas. Então, nesse caso, é algo particular em que tudo que a pessoa faz, por melhor que seja, nos incomoda, nos desagrada, não porque todo o comportamento da pessoa é desagradável, mas porque aquele comportamento vindo daquela pessoa nos incomoda por termos algo pessoal com ela, e até o tom de voz dela nos incomoda, nos causa mal-estar. Aí é uma outra coisa que nós precisamos superar na convivência, porque aí é algo específico. Da mesma forma que temos vínculos tão fortes positivamente com determinadas pessoas, que as pessoas fazem tudo para nos desagradar e não acontece. A gente continua gostando e continua adorando a pessoa. São os vínculos que remetem ao passado espiritual nosso. Mas, digamos aqui, no sentido geral, que há pessoas que realmente são difíceis, claramente difíceis, porque são pessoas que, independente do tipo de relação que estabeleça com A, B ou C, todos consideram essa pessoa uma pessoa difícil de relacionamento, porque é uma pessoa exigente, uma pessoa irritante, uma pessoa causticante, uma pessoa que de alguma forma está brigando, está gerando polêmica, está contestando tudo e todos, só ela é a dona da verdade, ela incomoda todo mundo, ela é intolerante com todo mundo, ela não aceita as pessoas. Então esse modelo de pessoa, essa pessoa difícil, aí já não é mais um vínculo pessoal, algo pessoal especificamente, né? Ou algo que atinge determinada imperfeição nossa, especificamente falando, né? Mas esse tipo de vivência, de convivência, é um desafio evolutivo para aqueles que já amadureceram um pouco, que já cresceram um pouco, encontrando nessa pessoa uma verdadeira oportunidade de exercício das virtudes espirituais. Como é que eu exercito os meus valores, se não com pessoas difíceis? Da mesma forma que como é que eu exercito a minha musculatura, se for o caso de um desenvolvimento físico, uma musculação ou um esporte, se não no esforço, no obstáculo. Então, da mesma forma que é a resistência do peso específico, ou da contração muscular, ou da força que eu empreendo para desempenhar determinados esportes na área da performance acadêmica, da mesma forma que é
o fazer questões na área, por exemplo, de exatas, de matemática, o exercício de determinadas questões e de dificuldades de avaliações que fazem eu evoluir, eu crescer, no âmbito moral, no âmbito espiritual, a mesma coisa. A pessoa difícil é uma oportunidade para eu colocar em prática as virtudes que eu já conheço, que eu já despertei para elas, que eu já consegui compreendê-las e aceitá-las. Mas eu aceito no raciocínio. Não necessariamente eu já consegui converter esse raciocínio em sentimento. Eu penso de maneira virtuosa, mas não necessariamente eu já sinto de maneira virtuosa. Por isso, é na dificuldade, é na experiência difícil que eu implemento essas virtudes para consolidá-las no meu mundo íntimo na prática, na exemplificação, na vivência. O que significa dizer que, no fundo, em termos filosóficos profundos, aquela pessoa difícil é a chance que eu estou tendo para exercitar. Porque se não existissem pessoas difíceis, eu ficaria calmo, tranquilo, mas não necessariamente eu já teria virtude consolidada. Porque às vezes eu estou na minha zona de conforto, eu estou tranquilo, não quer dizer que eu seja tranquilo. Eu apenas não fui testado. Eu apenas não fui experimentado. Eu consigo desenvolver os meus valores quando eu sou testado. Eu consigo demonstrar minha tranquilidade, implementar as minhas virtudes quando eu sou avaliado, quando eu sou provado, tentando exercitar as virtudes do Evangelho. Eu vejo comumente que nós, principalmente aqueles que são cristãos ou espíritas que despertaram para as verdades espirituais, acabamos por nos desequilibrar com pessoas difíceis, e quase sempre essas pessoas difíceis são pessoas que estão próximas da nossa convivência. Nós nos desequilibramos e acabamos cometendo um erro infantil que é, no fundo, querer mudar a pessoa. Quando eu não quero mudar a pessoa pode ser difícil. Pode até me desagradar e causar enfado, mal-estar, mas eu não me desequilibro entrando em disputa, em litígio, em pugna com ela, porque no fundo eu não quero mudá-la. Se ela aceita um conselho, se ela está aberta e me solicita ajuda, muito bem. Mas se ela não me solicita ajuda, por que querer mudá-la? É, de alguma forma, exercitar a paciência, a resignação, o perdão, sem querer modificar a cabeça da pessoa. Só que nós nos desequilibramos porque a pessoa continua nos tratando mal e a gente quer, na verdade, mudar a forma dela de pensar e entramos em discussões, em disputas verbais e em tentativa de imposição das nossas ideias em relação a elas. Isso em âmbito geral. É claro que há familiares e pessoas que estão doentes, que têm, de alguma forma, transtornos, que são pessoas em desequilíbrio, né? Muitas pessoas vivem isso. Nesse caso, é até improdutivo querer mudar as pessoas. E nós sofremos muitas vezes porque não vemos as mudanças dela. Por quê? Porque além de ser pessoas difíceis, tem um vínculo de afeto conosco. E quando tem um vínculo de afeto conosco, a gente se importa com elas. E não apenas a gente sofre pela agressão pessoal, mas sofre porque a pessoa não muda de conduta e continua naquelas posturas infelizes. Mas tenha em mente que o amor é libertador. E quem ama não apenas liberta o outro, mas se liberta dos conflitos. Né? Porque é o ódio que aprisiona, é o ódio que mantém vinculados os indivíduos em posse. O amor é que liberta, inclusive dos sentimentos negativos. Então, como tratar essas pessoas difíceis? Vivenciando as lições que nós aprendemos no Evangelho, a paciência, o perdão, a resignação, né? Tentando se proteger para não ser tão afetado. Se eu tenho uma pessoa que é difícil na convivência e eu sei que essa pessoa em alguns momentos pode me prejudicar, eu não vou estimulá-la a me prejudicar. Eu vou até me resguardar em determinados aspectos para não prejudicar. Se eu tenho um familiar, por exemplo, que tem problema com dinheiro, que tem problema com finanças, eu não vou simplesmente deixar para ele pagar as contas, porque ele pode pegar o dinheiro e desviar para outro lugar. Se eu tenho um familiar que é maledicente, que faz fofoca e que não guarda segredo, eu não vou confidenciar um segredo meu para ele. Porque eu sei que ele tem fraqueza nessa área, ele vai chegar e vai espalhar para todo mundo. Então essa é a parte da nossa proteção. Mas a gente não pode evitar tudo. E tem agressões que o familiar difícil vai fazer conosco e que a gente não tem controle. O que fazer? Não devolver o mal com o mal. Devolver com o bem, com a compreensão, ou pelo menos com respeito. Porque se a gente não conseguir perdoar, pelo menos temos o desafio de ter compaixão. Porque talvez se a gente olhar a pessoa que nos agride como doente, que é, porque ninguém normal mentalmente agride os outros. Só alguém que não está bem que vai agredir as pessoas. Então, se realmente está agredindo é porque é um doente,
olhemos como um doente, tenhamos compaixão, teremos um pouco mais de força para mais tarde o perdão de maneira completa e mais adiante, nem o perdão porque não nos sentiremos magoados, mas a compreensão fraternal.